Olá, saudações a todos. Hoje eu vim fazer uma reflexão sobre a África. Por que somos tão atrasados? Por que somos tão subdesenvolvidos? Por que a África não desenvolve em detrimento dos países ocidentais? Vamos falar, por exemplo, de Angola. Por que depois de quase 45 anos Angola continua a regredir? Vemos hoje ainda a venderem fubá nos copos, arroz, quase em grãos, pessoas apanharem no lixo. Porque com tantos recursos naturais valiosos ainda continuamos na extrema pobreza? Será que existe um laboratório internacional ocidental que define as nossas políticas de desenvolvimento? E aqui lanço um desafio aos acadêmicos de ciências sociais para refletirmos sobre um modelo de gestão, um modelo político da África que não seja democracia, que não seja socialismo, enfim. Recorrendo ao livro de Muammar Gaddafi, o livro verde, ele traz uma filosofia de gestão de África a ter em conta. É preciso que os politólogos, os acadêmicos de ciências sociais reflitam sobre aquele livro, porque ele traz um modelo de gestão que se assemelha à filosofia Ubuntu. Eu não me lembro, enquanto criança, a minha mãe dizia que naquela altura, na sua aldeia, tu poderias não pertencer àquela aldeia, mas não morrias de fome, porque todas as pessoas traziam alguma coisa para comer. Nós podemos muito bem recorrer à gestão política e administrativa antigamente nos ancestrais, antes de existirem o colonialismo, e tentarmos contextualizar para hoje e pegarmos um modelo de gestão para a África, porque não é normal que os países africanos, você verifica que o ocidental, no caso o branco, está sempre bem melhor que o povo preto, sempre em melhores posições, e são eles que definem as nossas políticas financeiras, política de educação, enfim. É só para verificar, os nossos ministros todos têm assessores, consultores, são todos ocidentais. E esse péssimo hábito, essa péssima mania de nós, os nossos dirigentes, governantes, terem que recorrer ao nosso ex-inimigo, no caso, nosso colonizador, porque o nosso colonizador foi nosso inimigo, e ele não pode gizar hoje as nossas políticas de Estado, porque vai gizar uma política de Estado que o beneficia. Porque nós temos que virar para a África e formar os nossos, no sentido de para que haja desenvolvimento para o povo angolano, no caso. Por exemplo, se nós formos observarmos a nossa hotelaria, não existe em Angola hotelaria para os nacionais, porque começando pelos pratos que você encontra nos restaurantes, é tudo pratos ocidentais, mas para nós quase que não tem. Por quê? Porque a hotelaria não é projetada para o nacional, porque o nacional é pobre, é miserável, e não tem condições para comprar ou ficar nesses sítios cujos preços são muito exorbitantes. A política de hotelaria não é virada para os angolanos. É só você verificar, por exemplo, nos locais de restauração de top, quem está lá, eu estive recentemente na Huila, tu observas que quem está lá, na sua maioria, são brancos, mas é um país de pretos. Quer dizer, quem frequenta mais esses sítios, porque eles que estão aqui são assessores, tudo pago por não sei quem, e os seus salários são pagos lá na Europa. Mas nós temos que virar para a África, e infelizmente temos tido o azar de termos dirigentes analfabetos que não têm um nível de sapiência para saber, para refletir que é necessário que se formem primeiro o seu povo, a sua juventude, para que essa, por sua vez, tenha conhecimento suficiente para
desenvolver o seu país. Eu estava a ler um livro que é O Segredo de Salomão, que é um livro que tem muita reflexão sobre um livro que se encontra no livro de sabedoria milenar, que é a Bíblia, que muitos têm como livro sagrado, o livro de Provérbio. Aquele livro fala muito sobre sabedoria. O Segredo de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos. Ele diz sempre que primeiro a sabedoria, depois a riqueza, porque um homem sábio facilmente chegará à riqueza, e um homem não sábio, se tiver riqueza, facilmente chegará à pobreza. Então temos que refletir sobre isso. Os gestores, dirigentes angolanos têm que saber que o futuro da África está no desenvolvimento, está no conhecimento. Temos que gizar um programa de educação, porque a nossa educação também é bastante lamentável. Por exemplo, eu sou daqueles que acham que o nosso sistema de educação é um sistema de estupidificação. Por exemplo, a reforma educativa é um fracasso total. Agora nós temos também o EJA, é um problema. Vamos ter sábios quando? Não vamos. Porque o sistema em si, que tem a capacidade, que deveria ter a capacidade de transformar a pessoa, não transforma, muito pelo contrário, estupidifica. Por isso é que nós vemos a maior parte dos gestores jovens que estão ligados ao governo, são todos sem desprimor as suas competências, mas papagaios, porque imitam só os que mais velhos dizem. Depois tornam-se, na sua maioria, bajuladores, porque é assim que está o sistema, mas não tem a capacidade de refletir por si só. Estamos na teoria do chefe disse, mas não, o chefe não deve ser o mais sábio, normalmente não. O chefe tem ao seu redor pessoas de certa competência, com capacidades muito melhor do que o chefe, em que ele deve ouvir. É só para verificar, por exemplo, na Covid, nós vimos como é que estava. Quem vinha falar o estado de emergência eram quem? Eram grandes patentes, eram secretário de Estado, mas não deveria ser um técnico especializado em medicina, que entende sobre doenças de difusão massiva, doenças de massas, doenças de grande contágio. Este que deveria vir falar em nome do Estado, mas quem estava lá são pessoas que não são especialistas. Nós temos a teoria de que o chefe é o mais sábio, mas não é assim que funciona. Não é o chefe que é o mais sábio. O chefe, o líder, é o mais comprometido. Ele deve ter ao seu redor pessoas com melhores competências do que ele. Voltando para o nosso continente, África, por que? Uma questão que temos que refletir. Por que a África ainda continua no atraso? Porque nós entregamos a nossa sorte ao Ocidente. Quem define a nossa política é o Ocidente, então pode ser. Eu não posso construir casas em Lumbalangimbo, no Akukungo, para sobas e seculos, e vou ter que buscar um europeu para vir definir como é que são as casas, se eu não falar primeiro com os mais velhos que estão aí. Porque o mais velho, ele está acostumado àquelas casas sociais, que a casa de banho é lá no quintal, no fundo, porque não passa na cabeça dele que a casa de banho fica dentro de casa. Então eu tenho que buscar soluções locais. É uma frase que diz que pensar global, mas atuar local. Porque se eu pensar global e atuar global, é um grande contrassenso. Por isso é que a África tem estado a fracassar, porque quem vem aqui definir as políticas, alguém que nunca veio à África, vem pela primeira vez e define políticas globais e atua de forma global, algo que não está contextualizado para a nossa realidade. É preciso refletirmos, sobretudo os jovens acadêmicos de ciências sociais. Começamos a pensar um modelo de gestão político para a África, e para quem tem a oportunidade de estar a fazer parte deste governo, mudar. Eu recebi uma informação de que o governo, a administração do Tomboa é das melhores que Angola tem, porque o jovem que está lá não usa aquela frase, aquela lei, a primeira lei do 48 leis de poder, não ofusca o brilho do seu mestre, mas ele aplica o seu conhecimento. Vamos refletir sobre isso. Esta é a reflexão de hoje. Viva, estamos juntos. Eu sou Eugênio Filipe.